Na aula passada, começamos a questionar os nossos tesouros, entre aspas, conforme a lista de Apocalipse 18, versículos 12 e 13. Na aula de hoje, continuaremos a questionar esses tesouros. Em Apocalipse 18, versículo 13, nós temos uma lista de mercadorias relacionadas a alimentos. E esses alimentos estão muito ligados a uma vida, vamos dizer assim, confortável. Aqui temos vinho, azeite, flor de farinha, trigo, todos mencionados no versículo 13 de Apocalipse 18. Aqui está o cotidiano abastecido em nível fino, comida boa, mesa farta, rotina confortável. O texto, ele nos chama a atenção para como a idolatria pode ser normal e respeitável. Como assim? Estamos diante de um comer, de um beber, de um viver bem, sem qualquer análise cristã responsável do que isso significa. Eu vou explicar melhor para você. Antes de tudo, nós que somos crentes devemos transformar nossa mesa em um lugar de gratidão e partilha com amigos e irmãos. Entendeu? Não basta você conseguir prosperar a ponto de comprar comida muito boa, a ponto de beber bem, viver bem e não pensar nessa situação como uma oportunidade de gratidão. Sempre deve acompanhar a conquista a gratidão por aquilo que foi conquistado. Além disso, tudo que Deus nos dá deve também ser partilhado com nossos amigos e irmãos. De que adianta você ter tudo e não dividir com os outros, e não repartir com alguém, e não contar na sua mesa com seus parentes, seus familiares, seus amigos? Deus dá muito a uns para que dividam com os que menos têm, sabia? Devemos também aprender a sobriedade, aprender a dominar os desejos, porque nem tudo que somos capazes de adquirir deve ser adquirido. Não é porque podemos ter todas as coisas que vamos atrás delas, não. Então, se tivermos o cuidado de sermos sóbrios, dominar os desejos e usar o conforto que Deus nos concedeu como uma oportunidade de serviço. Por exemplo, eu tenho uma boa casa, eu posso praticar hospitalidade. Eu tenho um carro, eu posso ajudar numa programação da igreja a levar algumas pessoas. Eu tenho tempo que Deus me concedeu ao me dar um trabalho no qual eu trabalho pouco e eu posso utilizar do tempo livre para ajudar alguém, para ouvir alguém, para servir como cristão. Tudo que nós temos, na verdade, deve ser administrado visando a glória de Deus. É por isso que eu não estou aqui, desde a aula passada, condenando as coisas, as mercadorias, como se elas fossem um mal em si mesmas. Não, elas não são. Mas, dependendo da maneira como são vistas, como são utilizadas por nós, sim, podem ser um grande mal à nossa vida espiritual. Continuando aqui na lista de mercadorias, nós vemos a menção de gado, ovelhas. É aquela riqueza numa escala maior, porque uma pessoa bem de vida, ela pode ter algumas coisas. Agora, uma pessoa que tem gado, rebanhos, aí com certeza a escala de riqueza, no caso, aumentou. O patrimônio é maior, a renda é maior. E quanto maior o patrimônio e a renda, maior a necessidade de vigilância. O homem caído em pecado, ele tem a tendência natural de se afastar de Deus à medida que ele vai prosperando. Sabia disso? Por quê? Porque quando a pessoa vai melhorando de vida, ela começa a se esquecer de Deus. Ela acha que não precisa mais dele. Por quê? Porque
estava se relacionando com Deus como se fosse apenas um abençoador, alguém que dá as coisas. Porém, o cristão, ele foi criado por Deus para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Nunca vamos deixar de ser servos. Não é porque somos pobres ou ricos que isso vai interferir no nosso dever de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Por isso, cuidado com tudo aquilo que de alguma maneira afaste você de Deus. Se no meio dessa lista de mercadorias há coisas que têm provocado uma frieza espiritual na sua vida, que tem afastado você dos crentes, que tem afastado você da palavra de Deus, do compromisso com uma vida mais santa, cuidado. A prosperidade bíblica, ela vai exigir muito mais atenção. Quando Jesus falou àquele jovem rico que só uma coisa lhe faltava, que era desapegar das coisas materiais e segui-lo, o jovem rico foi embora. E Jesus então declarou para os seus discípulos quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos logo pensaram, então é impossível. Mas Jesus arrematou, nada é impossível para Deus. E é assim. É difícil a pessoa rica continuar seguindo a Deus? É difícil, mas nada é impossível para Deus. Portanto, a prosperidade, ela deve reforçar a nossa responsabilidade moral, deve reforçar a nossa generosidade. Se você está muito bem de vida, avalie com seriedade se os seus bens e as suas conquistas têm aproximado você de Deus ou têm afastado dele. E aí, conserte o mais rápido possível. Continuando a lista, nós vemos sobre mais posses ainda. Aqui são mencionados cavalos, carros e o pior, pessoas. Fala em escravos e até almas humanas. Esse é o ponto alto da lista, não é? O mundo, ele chega a um tal ponto de degradação que o ser humano comercializa o ser humano. Professor, mas a gente quase não vê mercado de escravos, a não ser esses tráficos clandestinos que a polícia fica investigando. Não, meu irmão, minha irmã, não é tão simples assim. Quantos patrões, inclusive patrões crentes, não tratam seus empregados como coisas, como recursos para ganhar dinheiro? Não pensam em nenhum momento que são pessoas feitas à imagem de Deus, que são pessoas com famílias, com sentimentos, com problemas. Quantas pessoas também não tratam a si mesmas como objeto? Por quê? Porque se vendem para os outros. Se vendem. Por interesse se envolvem com certas pessoas, se relacionam com elas, chegam até a se casar para ter uma vida boa, para ter segurança, para usufruir de determinado recurso financeiro, de determinados bens imóveis, de viagens, seja lá o que for. É o homem tratando o semelhante como objeto e o próprio ser humano tratando também a si mesmo como uma coisa. Olha o exemplo na igreja. Embora nós saibamos que as pessoas não são recursos, ferramentas, mas sim imagens de Deus, quantas e quantas igrejas aí veem os crentes apenas como mais um instrumento de trabalho para o povo de Deus. Você serve para fazer isso, você serve para fazer aquilo. Você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo? Não que seja errado nós servirmos ao Senhor, pelo contrário. Lá em 1 Coríntios capítulo 12 diz que Deus dá a cada um dom espiritual. Todos nós devemos servir a Deus, mas não somos simplesmente instrumentos de trabalho. Somos pessoas. E a igreja deve tratar o membro primeiramente como uma pessoa que se alegra, uma pessoa que chora, para que possamos nos alegrar nos momentos bons e chorar com elas
nos momentos ruins. O mundo em que nós vivemos, ele tem uma estrutura em que o indivíduo é jogado em um ritmo de trabalho alucinante, não tem descanso. Você já parou a pensar que passamos a maior parte do nosso tempo diário, a maioria de nós, é claro, no trabalho e não com a nossa família? Quase todo mundo passa o dia inteiro trabalhando em vez de estar com sua família. Este é o mundo em que nós vivemos. Se quiser conseguir um tratamento digno, é preciso apelar à justiça. Não há respeito dos limites. O povo de Deus é a anti-Babilônia, seria o antimundo. Se o mundo segue por um caminho, nós vamos seguir pelo outro. Não podemos transformar coisas em salvação para a nossa vida, como, por exemplo, as mercadorias que eu citei, e também não podemos inverter e transformar pessoas em meios para obter aquilo que queremos. Você que é crente não tem que viver buscando de forma desenfreada sempre mais, como se isso fosse o mais importante em sua vida. Chega de comparação o tempo todo, chega de pressa o tempo todo. Você não precisa provar o seu valor para ninguém como você pensa. Saiba que Deus tem um plano na sua vida. Deus escolheu você, meu irmão, minha irmã, e isso já lhe dá um valor especial. E o que eu tenho conquistado, professor, e as coisas que eu conquisto, procure utilizá-las de uma forma que sejam úteis não somente para você, mas para aqueles que te cercam. Ah, mas eu também nem poderia abrir um espaço na minha casa para alguém, para receber alguém, ser hospitaleiro, porque minha casa é um ovo, do tamanho de um ovo. Sim, mas você pode com certeza abrir um espaço na sua agenda, no seu tempo, na sua mesa. Não gaste somente com coisas, mas com pessoas. A Babilônia, ela fica incentivando o alimento dos desejos materiais o tempo todo e também a visão de que as pessoas são coisas. Na lista de mercadorias, em Apocalipse 18, versículos 12 e 13, no final nós temos a revelação chocante de que gente também é tratada como mercadoria, como um objeto, como algo que você pode comprar e, à semelhança de um objeto, como algo que se pode descartar. Deus nos livre dessa visão mundana da Babilônia e nos faça recuperar a visão de que devemos amar ao próximo como a nós mesmos.